Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês, com a família de vocês? Espero que sim. Eu vim para a aula de arte dessa semana, seriam duas, mas eu vou falar uma vez só, porque é um conteúdo extenso. E eu estou começando por esse esqueminha aqui, que é para vocês pausarem e colocarem no caderno, para deixar aí no caderno, tá bom? Bom, gente, eu vou contar hoje um pouquinho da história do teatro lá da antiguidade, tá bom? E usando esse esquema vocês vão conseguir acompanhar. Então o teatro ele surgiu na pré-história, não surgiu na Grécia Antiga não, na pré-história. Por quê? Porque a pré-história era aquele momento da história da humanidade em que não tinha escrita. Então quando você ia ensinar os mais novos a caçar uma galinha, a cozinhar alguma coisa, então não tinha escrita, não tinha YouTube para você pesquisar. Por isso, o que acontecia? Os mais velhos sentavam numa roda junto com os mais novos e os mais velhos ensinavam por meio de gestos para que os mais novos pudessem aprender aquilo ali, tá? Que era importante para a sobrevivência da equipe. Então, o teatro surgiu lá na pré-história para ensinar atividades do cotidiano, ensinar a caçar, ensinar a cozinhar, ensinar os rituais, tá? O tempo foi passando, porque o período da pré-história é bem longo, e a gente chegou lá na Grécia Antiga, que pra gente faz 2.500, 2.600 anos atrás, parece bastante tempo, mas a pré-história em si foi um período muito maior que isso. Então a evolução foi bem lenta. Ah, eu esqueci, como é que a gente sabe que na pré-história isso acontecia? Por causa das pinturas rupestres que são deixadas nas cavernas e que tem cenas dessas situações acontecendo, tá? Lá na Grécia Antiga o teatro foi melhorado. Surgiu então a palavra titron, que na pré-história não existia essa palavra, aliás, não existia a palavra na pré-história. Aí surgiu a palavra titron, que significa lugar de onde se vê, tá? Naquela época foi elaborada a divisão entre palco e plateia, porque lá na pré-história não tinha essa divisão. Sentavam em círculos e os mais velhos ensinavam os mais novos. A partir da Grécia, então, começou aquela divisão. O ator fica no palco e o público fica na plateia, que a gente tem até hoje. Alguns artistas de hoje do teatro quebram essa barreira, mas naquela época ela foi elaborada e por muito tempo se manteve, tá? Quem eram os atores da época? Tinha que ser homem, grego e proprietário de terra. Então tinha que ser um cidadão, tá? Não podia ser empregado, mulher, menor de idade, estrangeiro, escravo. Tinha que ser homem, grego e proprietário de terra. E só homem. Ai, mas está fazendo o papel da Vênus, da Afrodite no caso, está fazendo o papel da Vênus. É um homem com uma máscara. Tanto é que o símbolo do teatro até hoje são essas duas máscaras, da comédia e da tragédia. Só existiam dois gêneros de textos teatrais, a comédia e a tragédia. Hoje existem muito mais, mas naquela época só existiam esses dois, tá? Ainda na Grécia Antiga, um homem que chamava Aristóteles, que é um filósofo, que eu vou falar muito dele com vocês no ensino médio, ele escreveu um livro que chama Poética. E nesse livro ele fala da catarse, que é uma emoção coletiva. O que é a catarse? Por exemplo, na sua casa você assiste um filme de comédia, você acha engraçado, você ri, mas é uma coisa mais contida. Se você está no cinema que tem ali 200 pessoas assistindo a mesma coisa, na mesma emoção, você vai perceber que a gente extrapola nessa emoção. A emoção ela é mais acentuada, porque está em grupo. Então, um filme de tristeza, um filme triste. Você está assistindo sozinho, você fica triste, não estou falando que não fica. Mas quando você está em grupo, a emoção é maior, a gente fica acabado, a gente fica muito mais triste por causa da emoção das outras pessoas que estão ao nosso redor. Essa emoção em grupo é o que ele chama de catarse. E Aristóteles fala que a catarse é importante porque ela ajuda a comunidade a perceber a melhor forma de agir. Então, você está vendo ali uma coisa que deu errado, numa peça teatral. Todo mundo emocionado em volta, vendo que aquilo não é legal, que aquilo não vai dar certo.
No final, segundo Aristóteles, todas as pessoas aprendem que se repetir aquilo na sua vida cotidiana, vai dar ruim, não vai ficar legal, tá? As primeiras representações teatrais foram em homenagem a um deus que chama Dionísio, que era o deus do vinho e da fertilidade, e aconteceu na primavera. Um artista chamado Tespes, ele era um tragediógrafo, tá? Ele escrevia. Tespes revolucionou a encenação porque até Tespes, aqui nesse momento, a peça de teatro era em terceira pessoa. Então, o grande deus Dionísio, das uvas e da fertilidade, a grande deusa Atena, da inteligência e não sei o quê. Então, os atores falavam em terceira pessoa. Tespes chegou e falou, eu sou Dionísio. Então, essa mudança na forma de entender as personagens, que deixou de ser uma história narrada e passou a ser uma história contada por personagens que se identificam ali com os seres encenados, trouxe uma mudança muito grande no teatro, tá? As pessoas que escreviam textos de teatro chamavam tragediógrafos, e eles eram selecionados por concurso público do governo. Então, além de ter que ser um homem proprietário de terras grego, você tinha que prestar um concurso. Hoje a gente entende que isso talvez possa ter trazido um tanto de censura no teatro daquela época, porque você só vai encenar se o governo achar que você está apto para encenar aquilo, que aquilo ali é válido para ser encenado. Senão você não encena, tá? Os principais tragediógrafos eram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Sófocles escreveu uma tragédia que chama Édipo Rei. E a atividade de vocês é ir lá depois e pesquisar a história de Édipo Rei, tá? Precisa escrever no caderno? Não precisa, só coloca aí, pesquisar. Pesquisar Édipo Rei. E aí, quando vocês voltarem para a sala de aula, eu vou dar visto nesse texto de vocês, tá bom? O Édipo, você escreve só um resuminho bem pequenininho, tá? Não precisa escrever a tragédia inteira, porque ela é longa. Mas põe ali em poucas palavras, Édipo era tal, que aconteceu isso e ele fez isso, tá bom? E é isso, gente. Boa semana para vocês e até mais.